Agora é vez de Elisa, né, Angélica? Sim. Elisa tá aí. Oi, pessoal, bom dia. Oi, Elisa, bom dia. Tudo bem? Tudo certinho. Deixa eu apresentar Já aqui. estamos vendo que o melhor caminho, eu acho que é o PDF, não é isso? Ou não é o PDF? Ah, é? Tá travando aí com algumas coisas. É o PDF, O Angélica. caminho é o PDF. Assim não Gente, foi, não? Foi, Ah. abriu. Então tá. Deixa eu apresentar a Elisa. E aí nós continuamos com Lígia Bojunga. Elisa da Silva Santana vai apresentar o trabalho As Vidas de um meu amigo pintor, Lígia Bojunga e Elasticidade da obra literária. Elisa foi minha orientanda de mestrado, já terminou, né, um trabalho belíssimo, nossa, espraiou por uma série de campos, né, da literatura. E passo a palavra a você, Elisa. Obrigada. Bom, como a Regina falou, eu me formei no mestrado no ano passado, né? Defendi a dissertação. O nome da minha dissertação foi Um Clássico de que eu nunca ouvi falar, Lígia Bojunga no cenário da literatura brasileira. Nessa dissertação eu falava sobre muitas coisas, né? E o meu foco principal era falar, era entender um pouco melhor a atuação da Lígia Bojunga como autora, mas como editora também, e o lugar que ela ocupava dentro do campo da literatura infantil e juvenil. Então, eu tentei entender um pouco melhor como funcionava esse campo. Aí, no início, eu comecei fazendo um histórico de como a literatura infantil e juvenil foi sendo construída aqui no Brasil, né? E falei muito sobre a atuação do Monteiro Lobato, porque ele realmente teve uma relevância muito grande nesse sentido. Eu diria não só para a literatura infantil especificamente, mas também para o campo editorial como um todo, né? Porque ele trouxe muitas inovações nas publicações dele. E aí esse trabalho parte de um recorte da minha dissertação, né? E nesse recorte eu falo sobre uma coisa que eu comecei a falar no primeiro capítulo, mas eu retomo melhor no terceiro capítulo, que é o meu amigo pintor, Lígia Bojunga, e seu projeto literário e artístico, em que eu vou analisando alguns movimentos da Lígia como editora e, mais especificamente, a construção do livro Meu Amigo Pintor, porque foi uma construção que aconteceu ao longo de algumas publicações, algumas edições desse livro, né? Bom, como o meu objetivo na dissertação era falar sobre a Lígia Bojunga, né, levando em conta a sua atuação como editora, e no primeiro capítulo da dissertação eu apresentei um histórico, como eu falei, né, eu percebi que o Lobato, ele teve aconteceu um fenômeno em relação ao Lobato, né, nessa coisa de publicar um livro de um jeito e depois publicar o mesmo livro de uma outra maneira, e que eu resolvi observar esse fenômeno um pouco mais de perto, né? Então, primeiro eu vou apresentar o exemplo e depois eu vou explicar o fenômeno, né? É o que eu vou fazer agora. Então, a grande diferença foi Lobato perceber que os livros para crianças poderiam e deveriam ter uma narrativa um pouco diferente da dominante expectativa educativa. Então, essa é a diferença do que o Lobato começou a fazer na época, né? Os livros naquele período, eles eram muito focados na pedagogia, né? Em levar conceitos pedagógicos, e o Lobato começou a expandir um pouco a visão das publicações que ele começou a fazer. Além de atributos editoriais que tornassem o livro um objeto que chamasse a atenção dos consumidores, né? E aí eu estou trazendo esse anúncio publicado na Revista do Brasil, que é um anúncio que o Monteiro Lobato está falando sobre o primeiro livro que ele publicou para criança, que foi A Menina do
nariz arrebitado, né? Aí tá escrito narizinho arrebitado. No caso dos livros infantis, havia uma aposta em uma linguagem voltada aos pais, né? Então, é o endereçamento desse texto aí. Que ele coloca assim, né? O livro que não interessa à criança é um mal. Cria o desapego, quando não o horror à leitura. Então, é um texto que ele é focado nos pais e não na criança em si, né? Destacando que o livro precisava interessar as crianças para que elas se sentissem estimuladas a ler. Nesse sentido, lembramos do trabalho de Nelly Novaes Coelho no livro Literatura Infantil, Teoria e Análise Didática. A autora apresenta como Lobato focalizava o texto pedagógico na primeira publicação, A Menina do Narizinho Arrebitado, em 1921, e como foi alterando em edições posteriores, que virou Reinações de Narizinho em 1931, portanto, um tempo depois, né? O autor alterou o foco do texto, né? Fazendo prevalecer o desenvolvimento narrativo em vez de questões informativas que possivelmente atenderiam mais a objetivos educacionais, como percebemos no seguinte trecho da autora. E é esse trecho que eu coloquei aí no slide, né? Foram retirados os nomes dos peixes que passam a ser caracterizados pelo porte ou comportamento, né? Então, ele colocava a nomenclatura científica, né? Mas aí ele muda para uma questão de personalização. Ele muda isso na construção textual. Na verdade, para as crianças não tem a menor importância. Pelo contrário, era um elemento a pesar na frase e na percepção da cena, sem lhe acrescentar nada. É interessante observar que esse período de 11 anos entre a primeira publicação de A Menina do Nariz Arrebitado e Reinações de Narizinho foi um momento de grande investimento do Estado de São Paulo. Aconteceram reformas educacionais que se refletiram em grandes compras de livros didáticos para atender as demandas educativas que eram grandes para as séries iniciais e pequenas nas séries finais por conta do problema da alta evasão escolar, como aponta Razini no artigo Monteiro Lobato e a produção de livros escolares em São Paulo nos anos 20, que a gente explorou mais na dissertação. Então, esse movimento dele foi... Numa primeira publicação, ele querer atender a uma demanda educativa que era frequente e era lucrativa também na época, né? Eu acho que também a gente precisa pensar nesse sentido. Até no sentido de conseguir viabilizar a existência da editora, porque ele não publicava só livros para atender esse público, ele publicava outras coisas também. E muitas vezes o que mantinha a editora era o que ele recebia, porque essa compra era uma compra certa, né? Era uma compra que o governo iria fazer, como até hoje a gente tem acontecendo no campo da literatura infantil. Então, só que isso viabilizava publicações de outros livros. E aí, inicialmente, ele publicou essa primeira edição com esse foco mais pedagógico, né? Colocando ali informações que eram que tinham a ver com conteúdo programático das escolas. Só que depois, 11 anos depois, né, que aconteceram várias situações que eu não vou conseguir abordar todas aqui, porque ele chegou à falência, porque ele esperava um investimento do governo do estado que não aconteceu, porque ele brigou com o prefeito. Então, o Monteiro Lobato era um cara muito polêmico já naquele momento, né? Em vários sentidos. E ele se afastou um pouco dessa questão da edição e ele foi ficando só como autor, né? E aí passaram-se 11 anos e aí ele já estava mais como autor, né? Já estava pensando mais no texto dele como escritor e não tanto como editor. E aí ele faz uma série de alterações nesse texto para ele ficar mais literário, entendeu? Para ele ficar mais voltado para a questão estética. E com tudo isso acontecendo, também estavam acontecendo reorganizações no próprio contexto escolar brasileiro, né? Eu acho que foram várias coisas que foram acontecendo ao mesmo tempo e que uma coisa foi meio que influenciando a outra. Mas, principalmente, esses movimentos escolares enfim, em relação à organização da escola e à demanda da escola por um material
Eu acho que isso influenciou muito na construção do entendimento sobre a literatura infantil, né? Que eu acho que em parte a gente tem até hoje, e também no rompimento com isso, né? Nesse momento aconteceu uma reorganização de séries escolares, construção de escolas, padronização de modelos educativos. Então é importante notar que o entendimento da literatura infantil e juvenil foi se adaptando à medida em que a escola ia se desenvolvendo e sendo modificada para atender às demandas e às necessidades da população. Por isso, com o passar do tempo, esse tipo de publicação foi deixando de ser entendida apenas como uma ferramenta educativa e passando a ser produzida para fins de entretenimento e como manifestação artística, né? Isso aí foi se dividindo em várias vertentes, mas todas elas abarcadas sob o nome de literatura infanto-juvenil ou infantil e juvenil, né? O que fica claro com esse movimento de Lobato de modificar seu texto 11 anos depois da primeira vez em que ele foi publicado. Entendemos esse movimento de alteração entre as edições para atender alguma questão a partir do conceito de elasticidade que pegamos emprestado dos estudos econômicos. Pode falar. Faltam 5 minutos. Tá, ok. Então, tomamos o termo elasticidade de empréstimo da economia, em que o conceito de elasticidade é empregado para medir a sensibilidade do consumidor a variações de preço, isso é, quando a demanda se altera em resposta à mudança nas condições de oferta. E transportando essa ideia para o campo da literatura, compreendemos a elasticidade como a capacidade de um texto ser moldado para atender a diferentes intenções e finalidades a depender de quem o maneja. O autor, o editor ou ambos em conjuntos. Não se trata aqui de medir variações quantitativas, mas de observar como a forma de uma obra pode se modular conforme as condições de sua produção e circulação, né? Que é isso tudo que eu estou explicando agora. Então, esse conceito ele parte dos estudos econômicos, mas eu acho que dentro desse campo da literatura leva em consideração isso, né? Aqui, finalidade, o texto está sendo modificado, né? E como isso tem a ver com autonomia, que era onde eu queria chegar com relação à Lígia Bojunga. Interessa-nos, contudo, notar que essa maleabilidade não está disponível para todos os agentes do campo editorial na mesma medida. A elasticidade do texto é diretamente proporcional ao grau de autonomia de quem a exerce. Um autor ou editor que detém controle sobre as decisões relativas à obra pode esticá-la em direção a novos formatos, novas linguagens, novos públicos, sem que isso implique a perda de sua integridade fundamental. Já aquele que atua sob condições impostas por terceiros, por contratos desfavoráveis, seja por demandas externas, que não corresponde ao seu projeto estético, vê sua margem de manobra reduzida. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que muitas vezes alguns autores eles estão atendendo a alguma demanda, entendeu? E aí eles não vão ter tanta maleabilidade do texto deles como outros autores que estão querendo romper com isso, né? E geralmente esses autores que rompem com isso têm um olhar sobre a obra mais amplo, né? E acabam atuando também na edição desses textos. A elasticidade, portanto, não é apenas uma propriedade do texto, mas uma possibilidade que se concretiza ou não, a depender das relações de força e de autonomia que estruturam o campo editorial. Então, esse fenômeno acontece na produção da Lígia Bojunga de forma mais latente com as diferentes edições do livro Meu Amigo Pintor, de 1982, 1987 e 1989. A autora conta no paratexto da edição mais recente, né, do Pra Você Que Me Lê, que é essa edição aqui que ela publicou pela editora dela alguns anos depois, que o texto do Meu Amigo Pintor foi encomendado por uma colega editora para compor uma coleção que relacionava literatura e artes plásticas. A proposta era publicar um texto de uma autora importante junto de pinturas de uma pintora influente no cenário brasileiro, no caso, a Lígia Bojunga, autora, e a Tomi Otaki, que seria a pintora dessa obra que acabou sendo 7 Cartas e 2 Sonhos. A Lígia aceitou meio a contragosto e algum tempo depois enviou o texto do que viria a ser os 7 Cartas e 2 Sonhos em 1982. Mas após alguns anos circulando pela editora Berlendes e Vertecchia, a autora retoma para si o direito de publicação da obra para republicá-la novamente como Meu Amigo Pintor, em 1987, pela José Olímpio,
e em 1989 adaptá-la ao teatro, que foi publicado pela Agir, e que lhe rendeu o prêmio Molière e Mambembe por suas representações. O que vemos nessa retomada são modificações que não interferiram na história, do meu amigo pintor, né? Mas no formato como a obra foi apresentada ao público. Em nosso trabalho, destacamos um mesmo momento da história que foram desmembrados em 3 textos, ou mais ou menos distintos. A parte em que o personagem principal, Cláudio, fala com as 3 figuras em um sonho, né? Então, na primeira vez que aparece no 7 cartas... Oi, desculpa, já tá acabando, né? 1 minuto. Tá, dá tempo de finalizar. Na primeira vez ele aparece 3 formas, roupa azul associada ao blusão. Esse texto ele tá diretamente ligado à imagem que aparece ao lado, né? No caso, todo o texto da Lígia aí aparece dessa forma. Depois, quando ele é republicado, essas 3 formas mudam para 3 figuras, roupa verde, que também continua associada ao blusão. Aí elas já aparecem, antes era no sofá verde, agora num sofá estampado, que talvez tenha alguma referência com outro livro que ela tem. As 3 continuam iguais nessa questão e não tem nenhuma imagem associada já, né? E também nada que associe a Tomi Otaki especificamente. E, por fim, na edição O Pintor, continuam 3 figuras, porém elas já aparecem diferentes e o texto ele é focado na representação, né? Eu não vou poder explorar muito com vocês agora, infelizmente, mas é só para vocês terem uma ideia de como que foram feitas essas modificações. E aí a última edição foi esse meu amigo pintor que eu mostrei, e o que tem de mais diferente que aparece nele é o paratexto para você que me lê, em que ela fala sobre a história da construção desse livro e reflete sobre essas dificuldades, né, em relação à autoria, à autonomia da sua autoria e a construção do que ela quer fazer, e também a outras questões que estão associadas à publicação, né. Em cada uma dessas modulações, o núcleo simbólico se mantém, né? Como a gente viu. Vou pular essa parte. É justamente nesse ponto que o conceito de elasticidade do texto se mostra produtivo para compreender um gesto autoral de Bojunga. A elasticidade, tal como a entendo nessa análise, refere-se à capacidade do texto ser moldado para caber em novos contextos e suportes sem que a sua identidade fundamental se perca no processo. Esse movimento de independência foi associado a outros como uma estratégia de Bojunga para construir sua autonomia literária, como artista das palavras, né? E é isso, obrigada. E aqui estão as referências dessa apresentação. Parabéns. Parabéns, Elisa. Muito bom te ouvir. Obrigada.